O grande tubarão branco o vê primeiro. Uma sombra movendo-se sob a superfície, incrivelmente grande, incrivelmente rápida. O tubarão reina nessas águas há milhões de anos. Ele não tem predadores naturais. Nada caça um grande tubarão branco. Até agora, a orca ataca por baixo, atingindo o tubarão com força suficiente para virá-lo completamente de cabeça para baixo. E então, algo estranho acontece. O tubarão para de se mover. Ele não se debate, não luta, não nada para longe. Ele simplesmente fica ali na água, completamente paralisado, como se alguém tivesse apertado um interruptor e o desligado. A orca mantém o tubarão nessa posição por 15 minutos. 15 minutos de absoluta imobilidade, enquanto o tubarão sufoca, incapaz de movimentar água pelas brânquias. Quando finalmente morre, a orca faz algo ainda mais estranho. Ela não come o tubarão inteiro. Faz uma única incisão cirúrgica na barriga, remove apenas o fígado, um órgão do tamanho de uma bola de praia repleto de gorduras e nutrientes, e deixa o resto da carcaça afundar na escuridão. Em poucas horas, todos os grandes tubarões brancos num raio de 160 quilômetros desapareceram. Um predador de topo que sobreviveu por milhões de anos está fugindo de algo mais perigoso, algo mais inteligente, algo que caça com uma precisão quase cirúrgica. Eis a questão que revela tudo sobre a hierarquia oceânica. O que torna uma orca tão dominante a ponto de paralisar um grande tubarão branco, como quem desliga uma máquina, aterrorizar populações inteiras de predadores de topo, a ponto de fazê-los fugir e governar todos os oceanos da Terra sem um único inimigo natural? Porque quando você entende a resposta, percebe que a orca não é apenas mais um predador de topo competindo pelo primeiro lugar. Ela opera em um nível completamente diferente. Um nível onde inteligência, cultura e coordenação se combinam em algo que o oceano nunca viu antes. E quando você vir como eles se tornaram os chefes absolutos, entenderá por que nada no oceano, nem o grande tubarão branco, nem o crocodilo de água salgada, nem mesmo a baleia cachalote, pode desafiá-los. Ao largo da costa da Patagônia, um animal de 6 toneladas está fazendo algo que deveria ser impossível. Está se atirando em uma praia. A orca acelera a toda velocidade, ganhando impulso à medida que se aproxima da costa. No último segundo, ela surfa uma onda e sobe direto para a areia, seu corpo enorme deslizando pela praia como um míssil. Há um filhote de leão marinho na praia, completamente alheio ao ocorrido. As mandíbulas da orca se fecham sobre ele. E então vem a parte que parece suicida. A orca está agora encalhada em terra firme, toneladas de músculos e gordura pressionando-a sob seu próprio peso, órgãos em risco de serem esmagados, temperatura corporal subindo rapidamente sob o sol, um movimento em falso, e esse predador de topo se torna uma vítima encalhada, sufocando sob sua própria massa. Mas a orca não entra em pânico. Ela se debate de um lado para o outro com precisão calculada, usando cada movimento para recuar lentamente em direção à água. 30 segundos depois, ela desliza de volta para o oceano, com um leão marinho em suas mandíbulas, como se tivesse acabado de fazer a coisa mais natural do mundo. Eis o que torna isso a chave para entender a dominância das orcas. Apenas esse grupo específico de orcas faz isso. Orcas em outras partes do mundo, mesmo aquelas que caçam exatamente as mesmas presas, nunca encalham. Elas usam estratégias completamente diferentes. Isso não é instinto. O instinto é inato, universal em toda espécie. É isso que diferencia as orcas de todos os outros predadores de topo do oceano. Isso é cultura. E é a cultura que faz das orcas as verdadeiras chefes. Porque quando um grande tubarão branco caça, ele se baseia na mesma estratégia que seus ancestrais usaram milhões de anos atrás. Velocidade, surpresa
e aquela mordida devastadora. Ela foi aperfeiçoada ao longo do tempo evolutivo, mas está enraizada. Um grande tubarão branco não pode de repente decidir caçar de forma diferente. Ele não pode aprender uma nova técnica e ensiná-la à sua prole. Ele caça da maneira que seu DNA lhe diz para caçar. O mesmo se aplica a todos os outros predadores oceânicos. Os crocodilos de água salgada usam as mesmas táticas de emboscada que utilizam há milênios. As lulas gigantes caçam com os mesmos ataques de tentáculos que sua espécie sempre empregou. Os tubarões-tigre patrulham e se alimentam de carniça usando estratégias inatas em sua biologia. Mas, e as orcas? As orcas aprendem. Elas inovam. Elas ensinam. E mais importante, elas aprimoram suas técnicas ao longo de gerações, melhorando e se adaptando constantemente a novas presas, novos ambientes e novos desafios. Aquele comportamento de encalhe, na Patagônia, foi inventado. Alguma orca, décadas ou talvez séculos atrás, descobriu que os leões marinhos na costa eram vulneráveis. Tentou encalhar também, provavelmente de forma desajeitada, provavelmente perigosa, mas funcionou. E essa orca ensinou a técnica aos seus filhotes. Esses filhotes aprimoraram a técnica, ensinaram-na aos seus próprios filhotes. E agora é uma tradição cultural transmitida de geração em geração com a precisão de um procedimento cirúrgico. É isso que torna as orcas fundamentalmente diferentes de todos os outros predadores. Elas não evoluem apenas ao longo de milhões de anos. Elas inovam ao longo de décadas. E isso significa que elas podem se adaptar para caçar presas que outros predadores nem sequer conseguem. Na Antártida, as orcas enfrentavam um problema: focas descansando em blocos de gelo, completamente a salvo de qualquer coisa que nadasse por baixo. Qualquer outro predador desistiria. As focas estão fora de alcance. A evolução não dotou tubarões, focas leopardo ou qualquer outro predador antártico com uma solução. Mas as orcas resolveram o problema. Pesquisadores observaram um grupo de orcas mergulhar sob um bloco de gelo, onde uma foca descansava. 4 orcas nadavam em formação perfeita, sincronizando velocidade e profundidade com exatidão. Então, a um sinal imperceptível para os humanos, elas emergiram simultaneamente, criando uma onda que varreu o gelo e jogou a foca na água. Pense no que isso exige. Compreender a física, que o movimento sincronizado cria ondas. Compreender a cooperação, que as 4 orcas devem agir exatamente no mesmo instante. Compreender a relação de causa e efeito, que essa ação coordenada específica produz um resultado específico. Isto é a física sendo usada como arma por animais que a compreendem suficientemente bem para executá-la com perfeição em campo. E eis o que torna isso verdadeiramente notável. Eles não fazem isso em todos os lugares. Apenas as orcas da Antártida usam a técnica de lavagem por ondas. As orcas da Noruega usam a alimentação em carrossel, onde cercam cardumes de arenque, formando bolas compactas, e os atordoam com golpes de cauda. As orcas do Alasca conduzem o salmão para baías rasas e o encurralam. As orcas da Nova Zelândia aprenderam a roubar peixes diretamente das linhas de pesca, sem serem fisgadas. Cada região possui técnicas diferentes. Cada grupo étnico tem tradições diferentes. E todas elas são ensinadas, praticadas e aprimoradas por meio da transmissão cultural. É por isso que as orcas são as verdadeiras rainhas. Enquanto outros predadores de topo são limitados por sua programação evolutiva, as orcas são limitadas apenas pelo que conseguem aprender. E elas conseguem aprender a caçar qualquer coisa. Mas as técnicas culturais de caça são apenas o começo do domínio das orcas. Porque o que realmente as torna dominantes não é apenas a capacidade de aprendizado, mas sim o que elas aprenderam a fazer com outros predadores de topo. O grande tubarão branco,
que foi virado de cabeça para baixo e ficou paralisado. Isso se chama imobilidade tônica. Quando os tubarões são virados de cabeça para baixo, eles entram em um estado catatônico no qual não conseguem se mover, não conseguem lutar e não conseguem escapar. É uma peculiaridade biológica da fisiologia dos tubarões, e de alguma forma as orcas descobriram. Ninguém sabe como descobriram isso. Talvez uma orca tenha virado um tubarão acidentalmente durante uma caçada e percebido que ele parou de lutar. Talvez tenha sido por tentativa e erro ao longo de muitas tentativas. Mas, seja como for, as orcas aprenderam que virar um tubarão de cabeça para baixo transforma um dos predadores mais perigosos do oceano em uma vítima indefesa. E eles não apenas aprenderam, como aperfeiçoaram. Refinaram a técnica ao longo de gerações até que ela se tornou cirúrgica em sua precisão. Ao largo da costa da África do Sul, 2 orcas machos chamadas Port e Starboard vêm caçando sistematicamente tubarões brancos desde 2017. Elas não enfrentam os tubarões de frente. Não correm o risco de se ferirem com os dentes serrilhados. Simplesmente os viram de cabeça para baixo. Mantêm-nos nessa posição até que sufoquem e... Então, fazem uma única incisão precisa para extrair o fígado, o órgão mais rico em nutrientes do corpo do tubarão. É eficiente. É calculado. É uma técnica tão eficaz que os grandes tubarões brancos, animais que sobreviveram durante milhões de anos como predadores de topo, não têm defesa contra ela. Eis o que realmente demonstra a dominância das orcas. Depois que Port e Starboard se mudaram para uma área, os grandes tubarões brancos não apenas partiram temporariamente. Eles abandonaram a região por completo. Locais inteiros de agregação que abrigavam dezenas de tubarões ficaram vazios. Alguns tubarões alteraram seus padrões migratórios para evitar áreas onde essas 2 orcas caçam. Pense no que isso significa. Um predador de topo que dominou os oceanos por milhões de anos está tão aterrorizado com as orcas que está mudando seus padrões de comportamento estabelecidos ao longo do tempo evolutivo. Os tubarões brancos não estão apenas evitando uma única orca. Eles estão reorganizando toda a sua existência em torno da ameaça que as orcas representam. E esse padrão se repete em todos os oceanos. Onde as orcas caçam, os predadores de topo fogem ou adaptam seu comportamento para evitá-las. No Alasca, as lontras marinhas, predadoras de topo de invertebrados, passam mais tempo em florestas de algas rasas, onde as orcas não conseguem manobrar com facilidade. Na Califórnia, os elefantes marinhos chegam às praias mais cedo na temporada para evitar os períodos de caça das orcas. No Oceano Antártico, até mesmo as focas leopardo, predadoras poderosas que caçam pinguins, e focas menores, tornam-se cautelosas e defensivas quando há orcas por perto. A cadeia alimentar do oceano não é organizada por tamanho, força da mordida ou idade evolutiva. Ela é organizada por uma regra simples. As orcas estão no topo, e todo o resto ajusta seu comportamento de acordo. Mas atacar tubarões e aterrorizar tubarões brancos explica apenas parte do domínio das orcas. Porque o que as torna verdadeiramente imparáveis não são apenas as técnicas individuais, mas sim a forma como se coordenam em grupo. Quando um grupo de orcas caça, elas não agem como indivíduos que por acaso estão no mesmo lugar. Elas agem como uma única unidade coordenada, cada membro desempenhando um papel específico, comunicando-se constantemente e ajustando a estratégia em tempo real com base no que está funcionando e no que não está. Na Noruega, pesquisadores documentaram orcas usando a alimentação em carrossel para caçar arenques. Funciona assim. O grupo localiza um cardume de arenques e começa a nadar em círculos ao redor dele. As orcas gradualmente fecham o círculo, comprimindo milhares de peixes em uma bola densa e agitada. Então, elas se revezam.
Uma orca se afasta do círculo, nada até a superfície e golpeia a bola de peixes com a cauda. Um golpe poderoso o suficiente para atordoar ou matar dezenas de peixes de uma só vez. Enquanto essa orca se alimenta dos peixes atordoados, outra se posiciona para desferir o próximo golpe de cauda. É sistemático, é organizado, é um ataque coordenado que maximiza a eficiência e minimiza o risco para cada orca. Eis o que torna esse nível de coordenação possível. A comunicação das orcas está entre as mais sofisticadas do reino animal. As orcas produzem uma complexa variedade de cliques, assobios e vocalizações. Mas esses não são apenas sons aleatórios. Cada grupo tem seu próprio dialeto, um conjunto único de vocalizações que os membros usam para coordenar caçadas, manter laços sociais e navegar em seu ambiente. Essas vocalizações podem viajar quilômetros debaixo d'água, permitindo que as orcas permaneçam em contato mesmo quando separadas. Mas vai além disso. As orcas usam ecolocalização, o mesmo sonar biológico que outros cetáceos dentados, mas com um nível de precisão quase inacreditável. Elas produzem cliques rápidos que ricocheteiam em objetos na água e retornam como ecos. Ao interpretar esses ecos, as orcas conseguem enxergar na escuridão total, detectar peixes escondidos em florestas de algas e determinar a anatomia interna de suas presas. Alguns pesquisadores acreditam que as orcas podem usar a ecolocalização com tanta precisão que conseguem identificar se um peixe tem bexiga natatória ou não, informação que lhes indica se vale a pena perseguir o peixe. Outros sugerem que as orcas conseguem de fato enxergar dentro de suas presas, identificando órgãos, a estrutura óssea e até mesmo se o animal está grávido. Isso lhes confere uma vantagem que nenhum outro predador possui: informação perfeita. Enquanto um tubarão caça usando o olfato e a vibração, e um crocodilo depende da visão e de sensores de pressão, as orcas conseguem mapear todo o seu ambiente em 3 dimensões, usando apenas o som. Elas sabem exatamente onde a presa está, exatamente como ela se move e exatamente quando atacar. E quando você combina essa vantagem sensorial com táticas de grupo coordenadas, obtém algo sem precedentes. Um predador que opera mais como uma unidade militar do que como um animal seguindo o instinto. Mas é aqui que o domínio das orcas se torna verdadeiramente extraordinário. Porque não se trata apenas de elas poderem caçar qualquer coisa, coordenarem seus movimentos perfeitamente e aterrorizarem outros predadores de topo. Trata-se de elas escolherem o que caçar com base em tradições culturais que nada têm a ver com biologia. No noroeste do Pacífico, existem 2 populações distintas de orcas vivendo nas mesmas águas: as residentes e as transeuntes. As orcas residentes se alimentam principalmente de peixes, especialmente salmão. As orcas transeuntes, também chamadas de orcas de Big, caçam mamíferos marinhos como focas, leões marinhos e até mesmo outras baleias. Essas 2 populações se encontram regularmente. Elas vivem no mesmo oceano, nadam pelos mesmos territórios e têm acesso às mesmas presas. Mas nunca se cruzam. Nunca caçam juntas. Nem sequer usam as mesmas vocalizações. Possuem dialetos diferentes, estruturas sociais diferentes e técnicas de caça diferentes. Eles são geneticamente semelhantes o suficiente para se reproduzirem entre si, mas culturalmente diferentes o bastante para que isso não aconteça. Pense no que isso significa. A biologia diz que essas orcas poderiam acasalar e gerar descendentes viáveis. Mas a cultura, o comportamento aprendido e transmitido através das gerações, cria uma barreira tão forte, como se fossem espécies completamente diferentes. Isso é dominância através da cultura. As orcas residentes poderiam caçar focas se quisessem. Elas têm a capacidade física, a inteligência e a coordenação. Mas não o fazem, porque sua cultura diz que elas comem peixes.
As orcas transitórias poderiam comer salmão, mas não o fazem, porque sua cultura se concentra em mamíferos marinhos. E essa especialização cultural os torna ainda mais eficazes. Um grupo residente de orcas passou gerações aprimorando técnicas para caçar salmão, como localizar cardumes, como conduzi-los para baías e como atordoá-los com golpes de cauda. Um grupo transitório aperfeiçoou estratégias para caçar focas, como se aproximar silenciosamente, como criar ondas para removê-las do gelo e como coordenar ataques a presas perigosas. Cada grupo cultural é o líder absoluto em seu nicho específico. E como essas tradições culturais são ensinadas e aprimoradas ao longo de gerações, elas se tornam mais sofisticadas com o tempo. Isso é evolução em esteroides. Enquanto outras espécies esperam milhões de anos por mutações benéficas, as orcas melhoram sua eficácia na caça em décadas, por meio da inovação cultural. Mas tudo isso, as técnicas culturais de caça, o domínio sobre os predadores de topo, a coordenação sofisticada, ainda não explica completamente por que as orcas são as verdadeiras rainhas. Porque há mais uma prova que revela o quão inteligentes elas são. Eles optaram por não nos caçar. Pense nisso. As orcas compartilham o oceano com os humanos há milhares de anos. Elas já encontraram inúmeros nadadores, mergulhadores, surfistas e pescadores. Elas poderiam matar qualquer um de nós em segundos. Somos mais lentos que as focas, menos ágeis que os peixes e completamente indefesos na água. Mas nunca houve um ataque fatal confirmado de uma orca selvagem contra um ser humano. Nenhum. Nunca. Isso não acontece porque as orcas não nos notam. Não é porque somos muito pequenos ou muito estranhos. As orcas aprenderam a caçar presas muito mais estranhas do que os humanos. Elas se adaptaram para caçar animais que seus ancestrais jamais encontraram. Então, por que nos poupar? Alguns pesquisadores acreditam que não fazemos parte da dieta cultural delas. Suas mães e avós nunca lhes ensinaram que humanos são alimento, então não somos vistos como presa. Para uma orca, podemos ser apenas mais uma criatura estranha no oceano, não peixe, não foca, não baleia. Simplesmente errado. Mas outros pesquisadores acreditam que seja algo mais calculado. Eles pensam que as orcas são inteligentes o suficiente para entender causa e efeito em uma escala que vai além das consequências imediatas. Há uma história do noroeste do Pacífico que pode explicar isso. No início do século XX, baleeiros caçavam orcas agressivamente, matando-as por seu óleo, e porque competiam com a pesca comercial. Uma orca em particular, um grande macho, foi baleada, mas sobreviveu. Pesquisadores a identificaram posteriormente por suas cicatrizes e a rastrearam por anos. Ele nunca mais se aproximou de um barco. Nenhuma vez sequer. Ele emergia à distância, observava, mergulhava e desaparecia. Aprendeu que barcos representavam perigo. E, aparentemente, transmitiu essa cautela ao seu grupo, pois outros membros começaram a evitar barcos da mesma maneira. Isso não é instinto, é aprendizado. É a cultura se adaptando à ameaça em tempo real. Talvez as orcas não nos caçem porque entendem algo aterrador. Somos perigosos de maneiras que vão além da ameaça física. Temos barcos. Temos armas. Temos a capacidade de guardar rancor e retaliar, não com dentes e força, mas com tecnologia capaz de dizimar populações inteiras. E as orcas, com seus cérebros enormes, conhecimento cultural e capacidade de planejar várias ações com antecedência, aparentemente, decidiram que atacar humanos não vale o risco, o que significa que o Senhor absoluto do mar está escolhendo conscientemente nos deixar em paz. Não porque não possa nos matar. Ele absolutamente pode. Mas porque é inteligente o suficiente para entender que não deveria. Isso não é instinto. É pensamento estratégico.
é um animal observando outra espécie e tomando uma decisão calculada, com base nas consequências a longo prazo. E essa talvez seja a evidência mais poderosa que temos da inteligência das orcas. Porque significa que elas não estão apenas seguindo uma programação. Elas estão fazendo escolhas com base na avaliação de riscos, na análise das consequências e na compreensão de relações complexas de causa e efeito que se estendem ao longo do tempo. Quando a doutora Ingrid Visser fez a orca parar a 1 metro de distância e olhar para ela, não foi por acaso que ela escapou. Aquela orca estava tomando uma decisão. Estava avaliando-a, analisando se ela era presa, ameaça ou algo completamente diferente. E escolheu nadar para longe. Você não escapou por sorte. Você escapou por escolha. E o predador mais poderoso do oceano vem fazendo essa escolha repetidamente, todos os dias, há milhares de anos. É isso que torna as orcas as verdadeiras rainhas. Não apenas o domínio físico, mas também o domínio cognitivo. Não apenas a capacidade de matar, mas a inteligência para escolher quando matar vale a pena e quando não vale. Todos os outros predadores de topo operam por instinto, refinado ao longo de milhões de anos de evolução. Os tubarões brancos caçam porque é isso que o seu DNA lhes diz para fazer. Os crocodilos de água salgada emboscam porque a evolução os programou para isso. As lulas gigantes atacam com os tentáculos porque essa é a estratégia codificada na sua biologia. Mas e as orcas? As orcas avaliam, elas analisam, elas aprendem, elas ensinam, elas inovam e tomam decisões estratégicas que levam em conta as consequências a longo prazo. Isso é dominância em um nível completamente diferente. Este animal não está apenas no topo da cadeia alimentar. Ele opera em um plano de existência diferente de todos os outros predadores do oceano. Então, por que a orca é a dona absoluta do mar? Não é porque são os maiores. As baleias azuis são maiores. Não é porque tem a mordida mais forte. Os crocodilos mordem mais forte. Não é porque são os mais rápidos. Os marlins são mais rápidos. Isso ocorre porque eles são os únicos predadores de topo que combinam capacidade física com inovação cultural, coordenação sofisticada com inteligência estratégica, destreza na caça com a capacidade de escolher conscientemente quando e como usar essa destreza. As orcas dominam o oceano não apenas pela força bruta, mas também por uma inteligência que lhes permite adaptar-se mais rapidamente do que a evolução, coordenar-se melhor do que qualquer outro predador e tomar decisões estratégicas que levam em conta consequências que outros animais nem sequer conseguem perceber. Eles aprenderam a paralisar tubarões brancos, explorando uma peculiaridade biológica desconhecida por qualquer outro predador. Inventaram técnicas de caça como o uso das ondas para atrair os peixes para a praia e o encalhe intencional, que exigem conhecimento de física. Desenvolveram tradições culturais tão distintas que populações nas mesmas águas não se reproduzem entre si. E tomaram a decisão estratégica de deixar os humanos em paz, apesar de serem plenamente capazes de nos caçar. Isto é o que significa domínio absoluto. Não um animal competindo pelo primeiro lugar, mas um animal operando em um nível tão superior à concorrência que nada mais chega perto. O grande tubarão branco que foge aterrorizado não está fugindo de um predador maior. Está fugindo de algo mais inteligente, algo que pode aprender suas fraquezas e explorá-las com precisão cirúrgica. A foca no bloco de gelo não está sendo morta por um caçador mais forte. Está sendo morta por uma equipe coordenada que entende de física o suficiente para usá-la como arma. E quando você está na água e uma orca passa nadando por você sem causar nenhum problema, você não está sendo ignorado por um predador irracional. Você está sendo poupado conscientemente por uma inteligência que o avaliou, calculou as consequências
fez uma escolha estratégica. A orca não é apenas a dona absoluta do mar, porque pode matar qualquer coisa. Ela é a dona absoluta porque é inteligente o suficiente para saber quando deve e quando não deve. E essa combinação de poder e inteligência, destreza na caça e pensamento estratégico, domínio físico e sofisticação cultural, tornou a orca intocável. Incontestável. A governante incontestável de todos os oceanos da Terra. Não apenas pela evolução, mas sim pela cultura, inovação e inteligência que continuam a avançar a cada geração. É por isso que a orca é a dona absoluta do mar. E é por isso que nada, nem o grande tubarão branco, nem a baleia cachalote, nem mesmo os humanos, pode desafiar essa posição.